Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estar mais uma vez aqui, começando essa nova série do projeto Mente Bíblica, e nós vamos estar estudando, conversando com Deus a respeito daquilo que o Senhor falou muito ao meu coração, lendo esse livro, relendo, na verdade, esse livro, Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, e fala a respeito dos 4 temperamentos, aí identificado pela psicologia. E, na verdade, nós vamos olhar para esses temperamentos e vamos nos perceber nas nossas fraquezas, nas nossas forças, nas nossas qualidades, mas também nos nossos defeitos. Uma das coisas que Tim LaHaye fala é que eu gosto muito toda vez que eu leio esse livro, é de que toda vez que a gente se percebe nos temperamentos dos personagens bíblicos, a gente consegue identificar que todos nós temos fraquezas e que isso não é um problema. O problema é a gente ou não identificar a fraqueza, se sentir forte o tempo inteiro, ou a gente identificar a fraqueza e não tentar mudar. Então, o objetivo do livro, era nos fazer perceber isso, que nós temos fraquezas, e que essas fraquezas, quando controlados pelo Espírito Santo, a gente consegue transformá-las, numa força de transformação para a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. E nós vamos, então, olhar para esses 4 personagens, cada temperamento o autor foca num personagem bíblico. Nós vamos olhar para eles e vamos conversar com Deus a respeito de nós mesmos, Não é uma crítica a cada personagem, porque eles já passaram, já deixaram o seu legado, já deixaram a sua contribuição de edificação para as nossas vidas, tanto com as falhas dos temperamentos, quanto no momento em que o Espírito Santo transforma, controla essas pessoas e faz esse temperamento ser transformado em prol do propósito que Deus tinha para a vida de cada um. Então a gente não vai fazer uma crítica aos personagens, mas a gente vai conversar com Deus a respeito das nossas dificuldades, das nossas necessidades de transformação, ok? E uma outra coisa também que o livro fala nos desperta, é que o cristão ele não pode ser escravo de nada, principalmente dos seus hábitos. Então, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Essa síndrome de Gabriela não é condizente com uma vida cristã, porque nós podemos ser transformados e nós somos transformados todos os dias por Deus. Então, os nossos hábitos não podem nos controlar. Nós não podemos dizer que somos assim, nascemos assim, não podemos colocar a culpa na genética, não podemos colocar a culpa na forma como fomos criados, nas ausências, nas presenças. A gente não pode colocar a culpa, e uma âncora nessa culpa. A gente precisa entender que nós somos todos capazes de sermos transformados quando nos dedicamos totalmente à ação do Espírito Santo, Quando entregamos a Deus a nossa vida, a ação do Espírito Santo é capaz de transformar qualquer hábito, principalmente os hábitos que nos fazem ser diferentes daquilo que Deus propôs para a nossa vida, tá ok? Então, hoje nós vamos estudar vamos conversar, sobre Atos 4:13. Eu já recortei aqui o material da folha de recorte. Essa folha de recorte vai ser disponibilizado no grupo do Telegram e do WhatsApp, somente lá no grupo. Então, se você ainda não faz parte do grupo, você pode clicar aí na descrição, no endereço, no link dos grupos, participar do grupo e pegar gratuitamente a sua folha de recorte aí desse devocional, tá ok? Então, esse aqui são os materiais de hoje. Tem até um Pedro aqui pescando. Nós vamos usar esse material para fazer o momento devocional criativo. O momento do devocional criativo
para quem está aqui pela primeira vez, né? É um momento em que você se concentra fazendo arte, mas a arte é o segundo plano, tá ok? A parte mais importante do devocional é a conversa com Deus. Então, nós registramos visualmente, através da escrita, através da pintura, através da colagem, aqui no caso que a gente tem as folhas de recorte, as figuras de recortes, né? Nós registramos a nossa conversa com Deus para que a nossa memória, facilite a nossa memória e a nossa aprendizagem também. Então, quando a gente olha aí para as figuras, para as imagens, para o devocional criativo, a gente consegue lembrar, trazer à memória as sensações daquela conversa, né? Então, isso gera relação emocional com o texto, o que faz com que esse texto tenha mais sentido para a gente, a meditação aconteça de uma forma, de um processo mais natural, né? de concentração também. E aí, a folha de recorte, o momento de recortar é muito importante, porque você vai pegar o material, vai pegar a folha inteira, né? E nessa folha inteira do material, você vai usar a sua tesoura para o que ela realmente precisa, para o que ela realmente foi feita para fazer, que é recortar. Então você vai recortar esse material usando a tesoura sempre reta, tá? Sempre para frente, reta. Você não vai tentar desenhar com a tesoura. E um exercício que eu sempre ensino nas oficinas de devocional criativo é que você, toda vez que você abrir, você fale a tesoura e quando você fechar, você fale sou eu. Então você vai cortar a tesoura, sou eu. A tesoura, sou eu. A tesoura, sou eu. A tesoura, sou eu. E vai fazer todo o recorte até que você consiga se concentrar totalmente naquilo que você está fazendo. Então, não recorta falando, conversando, cantando. Não, se concentra naquilo que você está fazendo. Isso faz com que o seu cérebro foque naquilo que você está estudando, tá? Então, não se disperse com facilidade. Outra coisa do devocional criativo é que quando você for fazer o seu devocional criativo, que você leve todo o material que você precisa para perto de você. Então, a gente usa a folha de recorte, né? A minha já está toda recortada, mas você tem a folha de recorte, você tem a Bíblia, você tem a tesoura, você tem a necessidade da cola, precisa de cola, você tem necessidade de caneta, então, né, a gente usa as canetas, você tem necessidade de canetinhas, lápis de cor, você tenha tudo à mão para você não ter que ficar levantando, né, sentando e levantando o tempo inteiro. Então, tá aqui a minha caneta, eu vou usar a caneta, né, que uma das minhas alunas no seminário fez, né, faz, muito linda, né, gente, essa caneta, olha que linda. Bom, vou usar ela hoje aqui. E é caneta comum, né? Caneta comum e a canetinha da cor que você preferir. Como o texto, aqui as figuras estão no tom vermelho e amarelo, eu vou usar essas cores também, né? Eu vou usar laranja, ó, é canetinha comum. Deixa eu pegar aqui. Canetinha comum, tá? Vou usar laranja. Vou pegar aqui a vermelha. Tem que estar tudo à mão já, para você não ter que ficar levantando, sentando, né? Se mexendo muito, porque aí também não atrapalha, não dispersa, tá ok? Então tá aqui o material, tá certo? E aí a gente vai usar então as canetinhas, a cola, a tesoura, né? Se você preferir a fita dupla face também, que é melhor, porque aí não molha a folha, né? Não amolece a folha. Mostrar aqui a minha Bíblia. E a conversa do devocional criativo, ela só encerra quando Deus encerra essa conversa. Então, às vezes, a gente termina o devocional criativo, mas Deus ainda fica falando sobre isso. Sabe aquele assunto bom que fica rodeando a nossa cabeça, a gente ainda pensa mais, fala mais, volta no assunto. Então, ele só termina quando Deus encerra. E ele só é possível compartilhar o seu devocional criativo, o seu devocional, quando Deus também diz que você tem que compartilhar, tá ok?
o Temperamentos Transformados, eu já estou há alguns meses lendo e preparando o material do Temperamentos Transformados, mas até então Deus não tinha me autorizado a compartilhar. Então, nesse momento, né, eu estou autorizada a compartilhar e eu espero que abençoe a sua vida mais uma vez, como Deus tem abençoado a minha vida também. Então, a conversa continua até que Deus diga que a gente pode passar para um outro assunto, tá ok? E quanto à Bíblia, muito bem, eu tenho a Bíblia de Devocional Criativa, que é essa que você está vendo aqui, vou colocar aqui. Essa que você está vendo aqui, ela é a Bíblia, essa daqui é a Bíblia com espaço para anotações, que é a Bíblia Anote. Então, ela tem, ó, como ela fica, né? Ela fica assim bem grossa, então a indicação é que você não use a Bíblia que você leva para a igreja, né? Porque senão vai chegar um momento em que, como você também faz anotações pessoais daquilo que Deus conversa com você, então não é interessante você ficar andando com ela para cima e para baixo, ok? E como ela fica assim grossa, espessa, né, com muito material, também pode cair, pode danificar. Então eu tenho essa Bíblia, ela tem um espaço aqui na lateral e aqui embaixo, mas a letrinha dela é muito pequenininha, tá? Então mesmo a Bíblia Anote Plus, a letra ainda é pequenininha, o que aumenta é o tamanho, então aumenta os espaços, mas a letra ainda é pequenininha. Então, quem tem aí dificuldade nessa Bíblia, por exemplo, eu só consigo ler de manhã, né? Assim, num lugar bem claro, eu consigo até ler ela. Mas mais tarde eu não consigo ler, né? E no que não tenha muita iluminação, eu não consigo ler. Então, eu leio em outra Bíblia e faço a arte aqui nela, né? Marco ela aqui, escrevo. Mas ela é uma Bíblia interessante por causa dos espaços. Tem também a Bíblia A Jornada, que é uma Bíblia que tem, em outros vídeos aqui eu vou fazer nela também, vou mostrar para vocês, mas ela tem só a lateral, ela não tem a parte de baixo, então a letra dela consegue ser maior, né, porque deixa o espaço aqui todo central, todo aqui, né, no recuo maior, então ela tem uma letra maior, consegue ter uma letra maior, a Plus consegue ter uma letra maior também. E tem as Bíblias que não tem espaço, que a gente usa naturalmente. Também eu vou fazer durante os vídeos aqui, algumas vezes, uma Bíblia que não tem espaço. Eu uso a Bíblia, a Mensagem, que por causa da versão, eu gosto muito de fazer devocional nela, é uma das minhas Bíblias. Mas também, se você não tiver uma segunda Bíblia, que não seja que você leva para a igreja, você pode fazer no caderno. Então aqui, ó, tá vendo? Já tem o temperamentos transformados, né? Já comecei a fazer o devocional, eu faço primeiro no caderno. Então você pode ter um caderno. Esse caderno aqui é um caderno que eu faço, né? Que é o com folhas coloridas e tal, que é o caderno de devocional. Mas você pode fazer num caderno comum. Só não faça numa folhinha que depois você não vai saber aonde vai ficar. Concentre em algum lugar que consiga arquivar, né? Consiga guardar os seus anotados para que você volte, consulte. Então, possa dar uma olhada depois, voltar nas informações depois, tá bom? Para que fique sempre muito visível na sua mente, tá ok? E nós vamos começar então. Então, comece o devocional criativo lendo o texto referencial, né? Aqui nos nossos devocionais criativos, a gente tem sempre o texto referencial. Se você pegar na internet um devocional para fazer, um devocional criativo, é interessante que sejam os devocionais que só tem o texto bíblico. Às vezes tem o texto bíblico e o tema, como do Bíblia Decor, né? Como alguns outros que você encontra no Pinterest, lá no meu espaço, né, do Pinterest, você encontra alguns devocionais criativos lá também, que só tem o referencial. Eu prefiro esse, porque aí não tem a influência da escrita, como aqueles devocionais escritos, né? É interessante você fazer aquele para treinar, né? Até que você consiga, sem esse suporte de ter alguém já interpretado para você. Mas o mais interessante é que você leia na Bíblia e Deus converse com você
porque o devocional criativo é para conversar com Deus. Então, sem que você tenha necessidade de alguém contar para você o que Deus espera de você, o que Deus quer falar com você, tá? Então, uso devocional. Aqui tem um referencial, aqui no meio tem esse aqui. Tem outro texto bíblico, que é Mateus 26, que a gente vai usar também. Tem alguns textos, né, algumas frases do livro que a gente vai usar aqui em determinado tempo. Não precisamos usar pelo nome do Pedro, né? Esses são os recortes com escrita. Não tem, e as outras são figuras. Não necessariamente a gente tem que usar todas as figuras, tá? Eu não sei. Aqui, enquanto a gente vai desenvolver, a gente vai ver se vai usar todas ou se não vai, né? Se não usar, você guarda e aí você tem figuras para fazer devocional em outro momento. De repente a gente usa figura um outro devocional aqui, até dessa mesma série, tá bom? Mas a gente vai vendo conforme a necessidade. Então não tem necessidade, nem sempre tem a necessidade de usar todas as figuras de recortes, tá bom? Então a gente começa com Atos 4:13 aqui. Antes de você recortar, você lê o texto. Enquanto você recorta, você conversa com Deus sobre o texto que você leu. Então eu vou ler aqui Atos 4:13. Atos 4:13, que diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vou ler mais uma vez, 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu recomendo que você leia todo o capítulo, ou todo o bloco, né? Que o capítulo 4, o primeiro bloco vai do 1 até o 21, até o 22, na verdade. O bloco é esse onde a gente tem o título aqui do capítulo, e ele depois vai dividindo, né, esses títulos. Então, que você leia tudo que está aqui nesse título. Nesse primeiro título aqui, Pedro e João perante o Sinédrio. Então, quem ficou admirado foram as pessoas do Sinédrio, né? É interessante você pesquisar o que é Sinédrio, como era o Sinédrio, quem eram essas pessoas que ficaram tão admiradas, por que eles ficaram admirados também, né? O texto mesmo diz que eles ficaram admirados porque eles eram homens comuns, né? Eles eram homens comuns e sem instrução. Então, eles conseguiram perceber que eles não tinham muita instrução, né? E que eles eram homens comuns e mesmo assim eram corajosos para falar, para testemunhar a respeito de Jesus. Então, eles conseguem perceber através desse comportamento deles, de Pedro, né? No caso que é o que a gente está destacando, Pedro e o outro discípulo, eles conseguem perceber que eles estiveram com Jesus, ou seja, alguma coisa inspirou eles a ter muita coragem e eles identificam que essa coragem veio de estar com Jesus, de ter estado com Jesus, né? Que interessante, já no texto, sem a gente pesquisar muito, só em ler, é perceber que quando a gente está com Jesus, as pessoas percebem a mudança na gente, né? Por mais que a gente tenha sido criado e construído socialmente de alguma forma pela nossa história, a partir do momento que a gente está com Jesus, isso se transforma e as pessoas percebem isso, né? É notório, ele esteve com Jesus, eles realmente estiveram com Jesus. Que percepção fundamental na nossa vida, né? Quando as pessoas olharem para nós, e principalmente as pessoas que nos conhecem há mais tempo, olharem para nós e reconhecerem assim, nossa, eles estão realmente transformados, eles estão realmente influenciados por alguém, e esse alguém é Jesus. Olha que coisa boa, né? É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer de nós.
Mas até que Pedro chegasse a essa constatação, chegasse a esse tipo de testemunho, Pedro teve muita transformação, né? Ele foi do material bruto até a joia preciosa que Jesus o transformou para anunciar o seu evangelho. E é isso que a gente vai ver também, então. Como é que a gente tem essa presença marcante? Pedro é sanguíneo, né? É caracterizado por um temperamento sanguíneo, e a gente vai ver, então, quais as características desse temperamento marcados em Pedro e como é que essa característica pode ser marcada em nós também e transformada pelo Espírito Santo. Então, nesse momento, depois de ler, depois de pesquisar o que é sinédrio, por que essas pessoas ficaram admiradas, você pode colocar aí, você pode começar a recortar a sua folha. Enquanto você recorta a sua folha, converse com Deus. Nesse momento, não é momento de intercessão, de pedir por outras pessoas. Você vai ter o seu momento para fazer isso, mas não no momento do devocional. O momento devocional é um momento de devoção a Deus, de reconhecer a presença de Deus ali, sentado com você, conversando com você a respeito desse texto. Então, você vai declarar para Deus o quanto é bom estar com Ele, o quanto é bom ouvir a voz dele, o quanto é bom poder ter acesso à palavra de Deus e saber que ele tem coisas maravilhosas para nos transformar, para nos orientar. Então, converse com Deus enquanto você recorta, concentrado na tesoura aí, né? A tesoura sou eu. Mantenha a tesoura reta e só a folha é que se mexe, né? Para que a tesoura faça o seu papel, recorte tudo direitinho, tá bom? Então, e que você consiga se concentrar também. Eu vou começar marcando o texto, então, aqui, em 4:13, caneta vermelha. Deixa eu só botar uma... Só colocar uma folha aqui embaixo, para não marcar, manchar a folha, né? A outra lá de baixo. A de trás não tem jeito, gente, tá? Ela marca mesmo. Se você não quiser, marca com lápis de cor, não tem problema, tá? 4:13. Vou marcar. Com a caneta vermelha e com a caneta amarela, eu vou marcar o nome de Pedro aqui, ó. E aqui, ó, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Com a caneta laranja. Aqui, ó, eu vou fazer pontinhos em volta. Só para destacar mesmo, tá? Aqui. A referência, eu vou colar aqui, ó, do lado de cá. Bem aqui. O nome de Pedro aqui, ó, vou botar aqui no cantinho. Vou colar aqui, ó. Certo?
cá, pra você ver. Do Pedro, pronto. Agora, esse aqui, ó, eu vou colar aqui em cima. E esse aqui, eu vou colar aqui embaixo, tá? Eu não vou passar cola nele todo, só aqui na ponta, ó. Colar por cima do texto é uma... Colar por cima do texto é uma escolha sua, tá? Tem vezes que eu colo tudo, mas nesse momento aqui eu quero colar só a pontinha aqui, bem na beirinha. Ó. Certo? Bem na beirinha aqui, ó. Porque eu consigo levantar e ler o que tá embaixo do texto. Mas também é uma escolha sua, tá? Eu não tenho... Como essa Bíblia não é a Bíblia que eu levo, né, para leitura, se eu quiser ler o texto aqui, eu leio na outra Bíblia, leio no celular, tá bom? Esse daqui, esse aqui também, na ponta. Pronto. Essa figura de Pedro, vou colar aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui em cima, que esse é um temperamento sanguíneo. Sanguíneo. Temperamento sanguíneo. Uma das característica principal de quem tem o temperamento sanguíneo na questão da qualidade é de ser caloroso, de ser afável. É fácil ficar do lado de uma pessoa que é sanguínea, porque ela é extrovertida, ela anima o grupo, ela tem a característica de que as pessoas gostam de ficar perto dela. E Pedro, por tudo que indicava na vida dele, na história dele, nas referências bíblicas dele, de quando ele conhece Jesus, ele está sempre cercado de pessoas, ele está sempre acompanhado com outras pessoas. Então ele provavelmente tinha essa característica sanguínea, porque vinha acompanhado de um dos defeitos do sanguíneo, que é o de ter pouca força de vontade para dar continuidade nas coisas, de se esforçar para terminar aquilo que começa. Então, ele tem pouca concentração. A gente vê Pedro na caminhada com Jesus, lá na história de Pedro com Jesus, a gente vê Pedro oscilando, né, entre a fé e a falta de fé. Então, a pouca concentração também nas coisas que são espirituais. Pedro tá sempre alinhado ali aos conflitos, né, que tinham na trajetória de Jesus, sempre com uma braveza, né,
ali junto de Jesus, das coisas que vão acontecendo. A gente tem o ponto alto, né, da característica de Pedro no momento em que ele corta a orelha do soldado, né, que está prendendo Jesus, numa defesa agressiva, né, de proteger as pessoas. E, na verdade, essa característica é uma característica do sanguíneo. Ele primeiro faz e depois ele pensa no que fez, né? Ele primeiro fala, primeiro age, para depois pensar no que faz. E é uma das características que mais colocam o sanguíneo em apuros, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que ele primeiro faz e depois pensa. E eu vou escrever aqui de laranja a palavra apuros. A Bíblia orienta em Provérbios há diversos versículos em Provérbios que nos orientam ao planejamento, ao pensar antes de agir, né, para que a gente não haja como um tolo, que a sabedoria está em esperar, né, em ter cautela. E Pedro, no início da sua trajetória com Jesus, ele tem essa característica prejudicada, né? Ele é um homem de grande potencial, a gente consegue ver o que ele faz após Jesus, né? Graças a Deus ele foi alcançado e transformado, mas a gente percebe ele tendo vários impulsos, assim, fazendo sem pensar. Pedro instiga, né, lá no momento da transfiguração de Jesus, ele diz, olha, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, né, e para que o Senhor fique junto, né, com os profetas que vieram. Então ele tem esses impulsos e acaba falando sem pensar, acaba falando besteira, né, sem pensar, sem raciocinar, né, o que ele está falando. Então ele é extremamente reativo. E isso pode ser prejudicial no processo de entender qual é o nosso papel naquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente execute. Não dá para ser reativo. Se ele fosse alguém como ele era no início da trajetória com Jesus, agora aqui diante do Sinédrio, as pessoas não ficariam admiradas deles, né? Ele teria dificuldade, ele não conseguiria nem conversar com as pessoas do Sinédrio, eles não lhe dariam ouvidos, porque ele seria como um tolo, né? Esbravejando, como um touro sem rédea, né? Como diz Provérbios. Então, a gente consegue perceber aqui, na característica do sanguíneo, que essa característica, se aqueles que entendem, né, que são sanguíneos, precisam entender que é preciso pensar antes de tomar qualquer atitude, de ter qualquer comportamento, precisa doutrinar. E sempre lembrando que o que eu falei no início, nós não podemos ser escravos dos nossos hábitos, né? Não pode achar que está tudo certo. Já foi, agora já era, agora tá bom, então agora já... Não, a gente tem que se treinar para cada vez ser melhor. Então, se não deu certo dessa vez, eu não consegui me controlar, na próxima eu não vou me conformar a não conseguir. Eu vou tentar conseguir, né? O objetivo é que as pessoas olhem para nós e percebam que Jesus está andando com a gente, fazendo transformação na gente, que nós já não somos mais os mesmos do início, né? A gente vai ler o texto aqui de Mateus, que é esse daqui, que está aí com a explosão, né? Com a explosão, porque o sanguíneo explode com muita facilidade. Então, nós vamos ler o texto de Mateus, o comportamento aí de Pedro. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 26, 53. Deixa eu achar aqui. Mateus 26, 53. Aqui.
26:53, que diz assim, quando Jesus é preso, né? Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Na verdade, o 52, que diz assim, disse-lhe... Não, vamos voltar mais, que é quando Pedro corta a orelha, né? 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E aí disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Nesse momento, Jesus mostra para Pedro a necessidade, não só para Pedro, mas para nós, a necessidade da gente pensar antes de agir. Será que Deus não poderia colocar? Será que Deus não faria de outra forma? Será que Deus não pode resolver? E às vezes, por causa do nosso impulso, por causa da nossa sensação de justiça, né, de resolver as coisas, a gente acaba passando na frente de Deus. Aqui tem até esse aqui do juiz, né? Que a gente vai colar agora. Então, a gente não pode passar na frente de Deus. A gente tem que esperar. A gente não pode ter a sensação de que nós faríamos melhor do que Deus. Mas eu não penso assim, mas age assim, porque não pensa. Porque se pensar, vai perceber que eu não preciso ter determinadas atitudes se eu acredito que é Deus quem luta por mim, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou escrever aqui, ó. Pense antes de fazer justiça. E vou colocar espere pelo juiz aqui, ó. Vou colocar de laranja. Vou botar espere. Espere em Deus. Pensa antes, né? Nem toda atitude a gente precisa ser reativo. Muitas das vezes as coisas vão acontecer com a gente e vai parecer que o melhor é tomar uma atitude naquele momento. Se eu não estou preparado para aquela situação, se eu não sei o que fazer naquela situação, se eu fui tomado de surpresa por aquela situação, via de regra é porque Deus tem a ação certa. Então eu preciso me treinar a esperar em Deus, a guardar em Deus, né? Então, até o hábito devocional faz a gente ter esse controle de parar e pensar. É por isso que é tão bom a gente ter um momento devocional, porque a gente para e pensa. O hábito devocional até faz isso com a gente, né? Normalmente a gente vai fazendo as coisas acreditando que Deus vem atrás resolvendo os problemas. Consciente ou inconscientemente a gente age assim. O hábito devocional, Deus vai na frente, né? Tem até a música lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, né? Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Quer dizer, ele vai na frente. O texto bíblico lá em Êxodo mostra que Deus, durante o período do deserto, a nuvem ia na frente. À noite, ele ficava atrás para aquecer o povo, mas durante o dia que eles caminhavam, né, quando eles estavam parados, ele ficava atrás. Mas quando eles caminhavam, a nuvem ia na frente mostrando o caminho. Então, Deus ele precisa vir à frente, antes dos nossos pensamentos. E o sanguíneo, ele pensa tão rápido, né, ele age, na verdade, tão rápido, que às vezes o pensamento não acompanha. Né? E o pensamento está vindo ainda. E aí é por isso que bate o arrependimento do porquê que fez isso, porquê que fez aquilo. Então, é necessário treinar. Como é que a gente consegue treinar segundo o que o texto bíblico que a gente leu ensina para a gente? Percebendo que Jesus está andando com a gente. No texto bíblico de Atos 4:13,
diz que todos que estavam no Sinédrio ficaram admirados porque reconheceram que ele andou com Jesus. Então, se a gente anda com Jesus, a gente não passa na frente de Jesus, né? Você imagine fisicamente você andando com Jesus do seu lado. Você andaria apressadamente? Você andaria rápido para que ele te acompanhasse? É claro que não. Você ia andar nos passos de Jesus, né? Se ele fosse rápido, você ia rápido. Se você fosse devagar, ele ia devagar. Então, a gente precisa esperar que o nosso Senhor vá à frente, né? E não atrás, resolvendo as nossas dificuldades. Característica de falar, né, demais, de estar sempre resolvendo as situações e tendo resposta para todas as coisas, a reação do sanguíneo sempre parece uma reação explosiva. O que para outras pessoas com outro temperamento, isso também é complicado, porque parece que ele está sempre tendo dificuldade de relacionamento, né? Sempre dificuldade de esperar o outro. Como ele é muito ativo, né? Ele vai sempre na frente dos outros. E aí traz complicação para a própria vida. Eu passei só embaixo porque a gente vai colar mais coisas aqui. Então é preciso esperar também, né? É preciso esperar pelos outros também, entender que Deus tem preparado para nós as pessoas certas que vão ficar à nossa volta. Então a gente precisa ter paciência com as pessoas que estão à nossa volta também. Pedro não entendeu que aquele homem que ele cortou a orelha era um homem que já estava sendo alcançado pelo evangelho, pelo anúncio da salvação, né? Ele reconhece que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ele já estava no processo de crer em Deus, de crer em Jesus como Salvador. No entanto, Pedro tem uma atitude de cortar a orelha daquele homem. Quase que todo o trabalho que Deus teve de alcançar uma pessoa é prejudicado por causa de uma atitude impensada de Pedro. É óbvio que ele não sabia, né, que o soldado estava tão próximo de conhecer Jesus e de reconhecê-lo como Filho de Deus, mas a gente nunca sabe o quanto Deus está operando na vida das outras pessoas. O que a gente sabe é que se Jesus se aproxima daquela pessoa de alguma forma, ele já começou a operar na vida daquela outra pessoa também. Então, é necessário perceber, vou botar aqui, ó, vou escrever com a caneta de marca CD, porque aí ela não mancha e consegue escrever aqui Quando você for imprimir, deixa eu achar minha caneta aqui. Quando você for imprimir, você pode imprimir em qualquer folha, tá? O seu material. Eu recomendo que imprima no papel couché para ficar mais durinho. Esse aqui é papel 180 com brilho, dá para você perceber o brilho aqui do papel, com brilho. E aí, para escrever nesse com brilho, o melhor é a caneta de marcar CD, né? Ela tem duas pontas, a minha tem duas pontas, a ponta fininha e a ponta um pouquinho mais grossa, porque aí ela não mancha, né, conforme você vai escrevendo. Então, vou colocar aqui cuidado para não atrapalhar Jesus. Ou cuidado para não atrapalhar a ação de Deus, né? Por ser uma pessoa muito extrovertida, também, que é uma característica até positiva do sanguíneo, por ser uma pessoa muito extrovertida,
ele é uma pessoa que fala sem pensar e acaba realmente ofendendo sem perceber. Acaba atacando o outro sem essa percepção, sem essa sensibilidade. Se não for transformado pelo Espírito de Deus, não tem essa sensibilidade de que está magoando outras pessoas. Então é necessário pedir mesmo a Deus para que transforme essa área, para que nos torne sensíveis. Deus, quando ele é pressionado, né? A gente, quando é pressionado, principalmente sanguíneo, quando é pressionado, ele não resiste, ele não reage, né? Ou ele explode negativamente, ou ele não consegue reagir, ele fica acuado, né? E como todo indivíduo, todo ser acuado reage em atacar, ele acaba atacando. Deus, quando pressionado, ele não ataca, porque a natureza de Deus é aguentar toda a pressão que o ser humano não aguenta. Então, quando nós somos pressionados, nós precisamos confiar que Deus agirá nessa situação. A gente precisa pedir a Deus um comportamento ou um temperamento que seja como o de Cristo, que quando pressionado não atacou as pessoas, né? Você não vê na Bíblia Jesus atacando os fariseus, atacando os saduceus, atacando lá as pessoas que não acreditavam, que não criam nele. Pelo contrário, ele continuava anunciando o Evangelho. O sanguíneo, a gente lê a Bíblia de acordo com o nosso temperamento também. A gente identifica os comportamentos pelo nosso foco, né? Pela nossa lente do temperamento. Então, o sanguíneo lê o comportamento, lê o Evangelho, né? Lê os 4 Evangelhos, com uma percepção de que Jesus era alguém que falava ousadamente, atacando as pessoas. O fleumático vai ler de uma outra forma, o colérico vai ler de uma outra forma. A verdade é que Jesus ele anunciava a verdade e a verdade não ofendia. A verdade transformava as pessoas. As pessoas que não se deixam ser transformadas pela verdade de Jesus acabam reagindo mal. E aí parece que está sendo um ataque, mas não por parte de Jesus. Você não vê Jesus condenando as pessoas, Jesus condena as atitudes. Tanto que a outra característica, né, que os sanguíneos têm é de se lançar nas novidades e depois ficar com muito medo, né? Eles são destemidos, porém são muito receosos. Então, tem essa característica. Lá em Mateus 14, 28 a 29, que é bom você anotar aí. Vou botar aqui, ó, Mateus 14, 28 e 29. Contas o momento em que Pedro pede para que Jesus mande que ele vá andar sobre as águas também, e no meio do caminho ele começa a ficar receoso por causa dos ventos. Então a característica do sanguíneo é ser destemido, porém tem muito receio. Destemido para aceitar, desafios, mas dominado pelo medo no processo de achar que não vai concluir, de que não vai conseguir. E esse medo atacando os comportamentos daquele que é sanguíneo, porque ele acaba não concluindo, não porque ele não consiga fazer, mas porque tem tanto medo de não conseguir que desiste no meio do caminho. Então é uma característica também que precisa ser controlada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e o verdadeiro amor vem por amar a Cristo, a Deus acima de todas as coisas. Então, aquilo que nos propomos a fazer para o Senhor, a gente precisa seguir até o fim.
né? Acreditando, por mais que dê medo, nós não confiamos em nossas próprias forças, nós não confiamos nas nossas próprias competências, mas confiamos em Deus, que vai nos guiar por cima de toda a água dificultosa, de toda dificuldade que haja, Ele vai nos guiar. Então, essa parte, esse momento, essa característica do comportamento do sanguíneo só é controlada pelo Espírito Santo quando há total dependência de Deus, né? Quando ele entende a necessidade da total dependência de Deus e não dele mesmo. Vou botar aqui, ó. Necessidade de aprender a depender de Deus. Necessidade de aprender a depender de Deus totalmente, né? Então, só que tem uma outra característica do sanguíneo que dificulta essa aprendizagem, né, de total dependência, que é a dificuldade de concentração. Ele não tem facilidade em se concentrar naquilo que está fazendo. Então, esse momento devocional para o sanguíneo é muito complicado. O devocional criativo contribui porque o sanguíneo ele tem uma característica de se ambientalizar. Então, se o ambiente for todo preparado para esse momento, ele vai conseguir se concentrar para fazer o momento devocional. Mas se for algo aleatório, com uma única metodologia, só a leitura, só a audição, só a questão da leitura, né, conduzida por literatura de escola bíblica dominical ou por outro devocionário, ele vai ter dificuldade de manter o hábito, porque ele não consegue se manter focado naquilo que faz, naquilo que está fazendo. Então, ele precisa fazer, né, que esse equilibrista mostra que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele está se equilibrando na bola, segurando o arco, está concentrando na apresentação. Por quê? Porque o sanguíneo tem essa dificuldade de concentração. Então, o devocional contribui para essa conversa com Deus, né, de tal forma que ele vai se concentrar. Vou botar ele aqui, né, que eu tinha posto. Ele vai se concentrar, vai conseguir se concentrar naquilo que ele está fazendo. Ele nem cabe, ó, aqui no meu. Eu nem vou colocar, mas vou colocar a informação, tá? O que eu falei. Não precisa usar todas as figuras, mas a informação é importante. Vou colocar aqui embaixo, ó. Dificuldade que na verdade é dificuldade de introspecção, que é esse momento de parar, ouvir, se analisar. O sanguíneo tem essa dificuldade, né? Dificuldade de introspecção, concentração. Mas que ele precisa aprender porque isso dificulta, vou botar aqui, ó. Dificulta ouvir a voz de Deus. Se você não consegue parar, a meditação diz que você tem que parar e esvaziar a sua cabeça, né? A meditação oriental diz que você tem que meditação é o momento que você para e se concentra na sua respiração, esvazia a sua mente, mas o momento de meditação que a Bíblia diz é aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. Então a meditação daquele que ama a Deus, daquele que busca ser transformado pelo Espírito Santo, precisa ser na palavra de Deus e precisa ter concentração. Então você precisa se concentrar, ter dificuldade para ter esses momentos de parar e estudar a Bíblia, e ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus, orar, conversar com Deus, ou fazer isso de forma mecânica, atrapalha a transformação do temperamento. Então, esse aqui é um alerta. Vou colocar aqui, ó, um alerta. Tá?
é essa dificuldade de introspecção e de concentração. Isso precisa ser transformado, e só com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo é quem vai conduzir as nossas falas, que vai nos fazer lembrar todas as coisas que temos aprendido, mas para isso a gente precisa ter aprendido, a gente precisa ter entendido, a gente precisa conversar. O povo lá no deserto não conseguia se concentrar ou escutar a voz de Deus, porque era como se fossem muitos estrondos. E aí ele precisava que alguém fizesse isso por eles. Deus espera ter um relacionamento direto com a gente, né? Sem que precise de ninguém, sem que precise de intermediário. Nosso intermediário é o próprio Cristo. Então, a gente precisa aprender a se concentrar, precisa pedir ao Senhor para se concentrar. Então, os sanguíneos têm dificuldade de se concentrar. E aí, a gente precisa entender que... Também, para se concentrar, o sanguíneo precisa falar menos. Pedro, ele falava antes da hora, né? Falava antes da necessidade de falar. Ele falava até na frente, antes de Jesus falar alguma coisa, ele já falava. Às vezes ele queria até que Jesus falasse o que ele queria dizer, né? Senhor, manda a gente ir lá, que a gente manda fogo, faz isso, faz aquilo, né? Ele queria falar até antes de Jesus. A gente precisa ter cuidado. Nem sempre a gente precisa, Deus espera, né, que a gente use palavras. A gente precisa pensar antes de falar. A gente precisa ter essa questão do não falar demais, controlar. Quando fala, já foi, né? A gente precisa controlar. E aqui, ó, vou colocar. Uma das características de Pedro, marcante, que Tim LaHaye bota no livro, é que antes Pedro falava demais. Depois de ser transformado pelo Espírito Santo, ele falava o que era necessário. Falava o que as pessoas precisavam ouvir. Falava de tal forma que se tornou um excelente pregador. Então, a questão não é você falar muito, a questão é o que você fala. A questão não é conversar demais, falar demais. A questão é o que você fala, com qual propósito você fala, entendendo que as suas palavras vão ser palavras que podem alcançar corações de vários temperamentos, né, de outros temperamentos. Entender que você vai alcançar corações que já podem ter sido inicializados na caminhada com Cristo e que precisam ser edificados, fortalecidos e não desanimados por palavras duras, por palavras... A questão não é ser sincero, porque a sinceridade, a Bíblia diz que a gente tem que ter, sejam sinceros uns com os outros. A questão é a forma como você usa essa sinceridade. A questão não é você falar a verdade, a questão é como você usa, como que você fala essa verdade. Então, a questão nunca está nas palavras propriamente ditas, porque se as suas palavras forem de Deus, até mesmo palavras que são de Deus, né, que são... Você falar um texto bíblico, dependendo da forma como você fala, você pode matar uma pessoa, pode desanimar uma pessoa de continuar caminhando com Cristo. Então, a questão é que o sanguíneo, ele não tem esse filtro, né, das palavras, ele não tem com facilidade esse filtro, ele simplesmente fala, ele é emocional demais, ele é emotivo demais, então as emoções dele sempre são a raiz das suas palavras, e se as emoções deles não são controladas pelo Espírito Santo, o que acontece é que essas palavras saem impulsionadas por suas emoções, e nem sempre suas emoções
são as emoções adequadas para aquele momento. Então é necessário pedir ao Senhor que seja o nosso filtro, né? Vou colocar aqui, ó, tenha o filtro de Deus em suas palavras. Tenha o filtro de Deus em suas palavras. Não fale demais ou não fale fora daquilo que o Senhor quer que você fale. Tem uma granada aqui também com os coraçõezinhos. Por quê? Porque depois que o temperamento de Pedro é controlado pelo Espírito Santo, o que acontece é que Pedro se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus. Ele destrói as barreiras. O homem comum não seria levado ao sinédrio, né? Quando você estudar o que é sinédrio, leia, pesquise o que é sinédrio. Quando você estudar o que é sinédrio, você vai perceber que um homem comum, com essa característica aí que eles colocaram, uma pessoa iletrada, né? Sem muita cultura, sem muito conhecimento, uma pessoa comum como era Pedro e João, não seria levado ao sinédrio. Mas porque eles tinham tanta coragem, tanta valentia, eles eram tão impulsivos na forma de anunciar o evangelho, eles conseguiram chegar aonde pessoas comuns não chegariam. Então, Deus, Ele quer que a gente se torne e use as nossas características, até o que é uma característica negativa sem Ele, pode se tornar uma excelente arma nas mãos de Deus para anúncio do evangelho. Então, Deus não quer que a gente, o sanguíneo, se torne uma pessoa menos explosiva. Ele quer que ele exploda do jeito certo, no lugar certo, porque é necessário. A gente percebe que os 4 temperamentos, eles se complementam em suas qualidades e seus defeitos. Então, um supre a ausência do outro, a necessidade do outro. Enquanto o sanguíneo não consegue concluir, né, a gente vai ver que outro temperamento ele vai até o fim daquilo que se empenha a fazer. E mesmo que não seja uma coisa que vá dar o retorno que ele esperava, ele vai até o fim só pela persistência de ir até o fim. Então, se essa pessoa que tem dificuldade de traçar caminhos bem definidos para o sucesso se juntar a um sanguíneo que faz isso com facilidade, o sanguíneo que não consegue concluir vai conseguir concluir com aquele que consegue. Então a gente percebe que os temperamentos eles se complementam. Por isso que é tão importante a gente viver em sociedade, viver em comunhão uns com os outros, porque nós nos complementamos. E aí aquilo que parece ser um defeito, né, aquilo que é realmente um defeito quando a gente não tem o controle do Espírito Santo, pode se tornar um potencial. Então, eu vou colocar essa granada aqui do lado do texto. Agora eu vou colar em cima aqui do outro texto aqui do lado, hein? Bom, passar aqui, ó, só um pouquinho. Não passe muita cola. E vou colar aqui, ó. E eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, que as qualidades de Deus suprem os defeitos dos sanguíneos. As qualidades de Deus suprem os defeitos dos sanguíneos. Se você não quiser escrever assim em cima do texto bíblico,
Você pode usar um post-it, você pode escrever no caderno, pode escrever aqui nos espaços, tá? Eu vou colocar outras características aqui para que você pense sobre as características dos sanguíneos, tá ok? Continue conversando com Deus a respeito dessas características aí também que tem no sanguíneo, tá ok? Ó, ele é egoísta. O sanguíneo é egoísta. Ele tem dificuldade de seguir instruções. Vejam que são características que, sem a ação do Espírito Santo, dificilmente ele será um bom instrumento, né? Deixa eu colar esse. Ó, dificuldade de seguir instruções. Mas eles têm características de qualidade também. Então, eu vou colocar, ó, de vermelho os defeitos aqui, ó. Os defeitos de vermelho. E tem as características de qualidade. Ele é caloroso. Ele é simpático. Ele é simpático. Ele atrai pessoas. É uma pessoa despreocupada. O que faz ele levar a vida com mais leveza também, né? Encarar as dificuldades com mais leveza. Sabe que consegue superar. Vou pintar de amarelo as qualidades. Então, as características principais aí dos defeitos, né? Ele é egoísta, tem dificuldade de seguir instruções, além do que a gente falou aqui, né? É explosivo, tem dificuldade de relacionamento, porque não tem paciência, né, com as outras pessoas. Mas, em compensação, ele é simpático e caloroso, que faz e que atrai pessoas. Então, ele não tem facilidade de manter o grupo unido, mas ele tem facilidade de reunir grupo, tá ok? Então, de manter o grupo unido não é ainda a característica do sanguíneo, é de um outro temperamento, tá ok? Ele atrai pessoas, ele tem o defeito, né, de ser egoísta, dificuldade de seguir instruções aí, de introspecção que a gente falou, né, de fazer antes, né, de ser reativo, fazer antes de pensar. Então, essas são as características. Que Deus nos ajude a sermos, né, a permitirmos que o Espírito Santo nos faça, né, porque a sermos como Pedro depende de permitirmos o Espírito Santo nos transformar. A gente pode olhar para tudo isso e identificar um defeito só de todos esses que a gente falou. O restante não, o restante eu já estou bem. Mas se eu tenho um defeito só, pode pôr por terra todos os outros, porque é claro que com a ação do Espírito Santo nós ainda não seremos perfeitos, mas nós seremos perceptivos às dificuldades, o que nos fará parar, pensar antes, pedir ajuda, ser totalmente dependente de Deus, né, para caminharmos. Quando Jesus diz, sede santos, porque como é santo vosso Pai que está nos céus, essa necessidade, olha, de seja separado. A característica diz que você tem que ser assim, mas seja separado dessa característica, sendo totalmente dependente de Deus e aí totalmente entregue a Deus. Que Deus os abençoe, que o Senhor nos ajude, né?
e nos guarde. O próximo temperamento será o colérico, né? E nós vamos ver aí com o personagem de Paulo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Estude aí a respeito de Pedro, a respeito do texto. Veja outros textos também. Vou colocar mais uma referência de Pedro aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Na verdade, é o texto, né? É o texto. Esse aqui que eu escrevi, tem até aqui, ó. Eu esqueci, gente, mas tem aqui, ó. As qualidades de Deus suprem os defeitos dos sanguíneos. Podia colar aqui. Eu vou colar, tá? Eu vou só colocar um post-it para tampar o que eu escrevi aqui. Mas eu vou colar, eu vou até colar assim mesmo em cima do que eu escrevi, tá? Se você não quiser colar, você pode prender só aqui na pontinha, né? E ficar aqui visível, mas como eu escrevi ali, eu vou colar no texto todo. Já que já tem aqui bonitinho. Eu esqueci que tinha ele ali, tá? Aqui. Ó. Certo? Não tem problema. Tem até umas bolinhas bonitinhas coloridinhas aqui, ó. Que eu vou colar ali também. Vou colar aqui, ó. Vou até colar aqui. Pronto. Esse aqui, ó, difícil não amar um sanguíneo. Você pode fazer um marcador, tá? No meu não coube, não tem espaço. Não tem espaço. Vai ficar muito embolado, tá? Mas você pode fazer um marcador com clipe, pode prender aqui no cantinho, tá? Pode prender aqui, ó. Ou pode usar em outro momento, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.